Olá a todos, muito obrigada por nos ouvirem aqui no Pode Florescer e hoje tenho um convidado muito especial. É um amigo de longa data, é missionário, foi pastor e é pastor, psicólogo, neuropsicólogo e escreveu um livro recentemente que se chama Vitamina Não. E nós vamos desvendar aqui todos os mistérios, não são mistérios, são conselhos, são muito práticos. Sim. Muito obrigada, André, por estar aqui comigo no Pode Florescer. Que é isso, obrigado a você, obrigado pela oportunidade, por todos vocês que estão a ouvir-nos. Hoje vamos falar de algo muito importante nos dias de hoje, saber lidar com a nossa ansiedade, depressão e os excessos. Você fala muito neste livro, não é, André? Pois digo, está muito em voga neste momento da sociedade, né? Os excessos, até que momento nós temos um referencial de excesso. Começávamos por aí, né? Porque muitas vezes o limite do outro nem sempre é o limite que é considerado equilibrado, saudável. Né? Mas pronto, isso é outra história. Correto, é verdade. André, antes de começarmos a falar um pouco da parte clínica, quem é o André? Bom, eu sou uma coisa e o que eu faço é outra. É isso mesmo. Vamos distinguir aqui. Os psicólogos são tramados. Bom, o André é uma pessoa que gosta muito de se divertir, gosta de humor, bastante de humor, de brincar, coisas saudáveis. Né? Gosta da família, gosta também das coisas referentes à espiritualidade, à psicologia. Crianças? Crianças, que eu trabalho com as crianças, né? Sempre fui fã muito daquilo que é o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, fui intrigado por isso e interesso-me por isso. Agora, o que eu faço? Né? Sou neuropsicólogo, tenho a licenciatura toda cá em Portugal, o mestrado também. Nesse momento sou diretor clínico do Centro de Saúde Integral, em Quarteira, mas também tenho o meu gabinete privado e também trabalho na clínica Neurofocus em Faro. Então, eu sou psicólogo clínico com especialidade avançada em neuropsicologia, também fiz pós naquilo que consiste a psicologia clínica e da saúde, e também em avaliação neuropsicológica. Mas isso são só títulos, né? Na prática é muito necessário. Nós nunca deixamos de aprender, né? Estamos em contínua aprendizagem e é importante também para o crescimento, até mesmo porque a sociedade muda todos os dias. É verdade. E quando se fala em depressão, existe algo na prática que eu possa aqui dar algumas dicas às nossas ouvintes e ouvintes, homens também, que possamos detectar logo na primeira instância, assim, nos primeiros momentos? Dentro daquilo que eu considero nesse momento, de tudo aquilo que já foi muito falado, saturado, explorado, eu não vou dar essa definição, mas vou dar uma definição baseada naquilo que interessa muito, aquilo que é o canal aqui, né? O Pode Florescer, aquilo que é o narcisismo. Então é quando a pessoa deixa de vivenciar aquela imagem, ela já está cansada daquela imagem social, então a depressão surge como um ato de defesa, de deixar de viver para sobreviver. Então ela desiste daquela imagem da figura social, de pertencer, de ter principalmente uma causa. E perde a identidade também, né? E, consequentemente, deixa de viver essa identidade. A identidade lá está, só precisa ser reativada, porque ela está esquecida. É essa perda, essa síncope que há no desenvolvimento do sujeito de eu deixei de ter um propósito. Então, não só a mente entra nessa depressão, mas também o corpo. E elas estão altamente correlacionadas. Se pudéssemos dar aqui algumas dicas para façam terapia. Isso é a primeira. Quer uma dica? Olha, marca uma consulta. Mas pronto. Nós podemos sugerir que uma das coisas que é fundamental para aliviar a depressão, primeiro, é preciso, sem dúvida nenhuma, eu digo com ousadia, nem todos dizem, é preciso ter a confiança ou uma fé. Podem dizer, seja lá, não vou dizer aqui qual que é a fé, mas eu refiro à espiritualidade de suma importância. Termos noção de que é algo maior que nós próprios. E isso nos dá sentido de propósito, de missão, uma causa. Eu vou falar muito sobre isso aqui que eu preparei, muito relacionado à causa. Mas também é preciso criar uma força de vontade de dizer eu preciso de ajuda.
Muita gente né? tapa, coloca as migalhas debaixo do Pois. tapete e continua a vida. E é isso que eu escrevi um bocadinho sobre Eu isso. vi. Dizer não para a continuidade desse estilo de vida. Eu sei que é muito difícil para a pessoa sozinha. Então eu diria que a primeira coisa é identificar que está com um problema. Depois é mensurar quanto deste problema está a afetar-me naquilo que consiste a minha felicidade, as minhas realizações, os meus sonhos. Eu quero ser amado, eu quero pertencer a um grupo, eu quero ser abraçado, eu quero estar com pessoas que verdadeiramente vão me apoiar nas minhas conquistas. Mas Então, há pessoas que estão muito sozinhas, e se forem imigrantes ainda mais. pois é, essa questão da imigração e também do estar sozinho, o que eu quero semear para os vossos ouvintes é que você precisa dar um voto de confiança a si próprio. Por favor, tenha a autonomia de poder sair dessa zona para poder dizer a alguém, pelo menos para alguém próximo, eu preciso de ajuda, ajuda-me. Eu não tenho vontade disso, eu não consigo, eu preciso de ti. Eu acho que isso é importante, identificar, mensurar e verificar também o que é realidade e o que é imaginário. Porque pessoas estão a viver uma idealização na mente, mas a realidade consiste em outra. Há responsabilidades, há outras coisas que você precisa estar envolvido, Sim. que o fato de não estar envolvido está a dificultar-te a sair deste padrão para um padrão que pode se tornar destrutivo. Então, quando você está envolvido numa atividade, quando você está envolvido com outras pessoas que podem te dar um passo de encorajamento, ao menos um passo, já é um bom caminho para a solução dessas depressões. Porque as depressões nada mais é que a vontade, perder a vontade de viver. Então eu digo, temos que sair da sobrevivência e viver. Tem muita gente que está a viver na sobrevivência, não no viver. Há algo que eu gosto muito de falar, que é propósito de vida. E quando as pessoas descobrem o seu propósito de vida, através dos seus talentos, daquilo que mais gostam de fazer, ou daquilo que foram chamados para fazer, que nós Certo. acreditamos, somos cristãos, sabemos que Deus tem um propósito para todos nós, não é? Sim. E o meu é diferente do teu, com certeza. E quando as pessoas descobrem isso, é bem mais fácil o caminho. O problema é que elas não buscam ajuda e muitas vezes perguntam qual é o teu sonho? E nem isso eles sabem responder. Sim. É por isso que eu, com os meus pacientes na minha prática, eu gosto muito de falar daquilo que consiste uma causa. Uma causa é você fazer parte de algo maior que tu próprio. E esse é o problema da sociedade atual. Esse é o problema do narcisismo. Esse é o problema das grandes patologias sociais, que eu vou dizer assim. Porque as pessoas elas não têm uma causa, elas têm uma missão consigo própria. E quando ela só pensa em si, ela perde a consciência de que nós somos seres codependentes. Todos nós dependemos um do outro. E é o segredo milenar bíblico que diz que o homem não é bom que o homem viva só. Então, mas temos essa ideia de que se há uma frustração, há uma problemática, a ideia inicial da sociedade está tão fragilizada que ela prefere abster-se de uma realidade e viver num ambiente onde na imaginação dela vai conseguir ser bem-sucedida sozinha. Só que isso, no padrão natural das coisas, não funciona. Por isso é importante existir uma causa maior do que nós próprios. Que é, eu posso ajudar o vizinho que está numa situação de vulnerabilidade. Então, que tal preparar um almoço para alguém? Quando foi a última vez que, agora vou mexer com os ouvintes, quando foi a última vez que você, talvez, pensou em alguém além da sua família, do seu núcleo? Quando foi a última vez que você, por exemplo, preparou um jantar para alguém que você viu uma vez? E assim poderíamos desenvolver. Quando é que foi a última vez que você disse que ama alguém? Quando foi a última vez que você disse que você aprecia estar na presença de alguém? Nós no coaching falamos muito em contribuição social.
de 0 a 10, quanto é que tu contribuis para a tua sociedade? Pois, Não é? exato. E as pessoas às vezes, é muito pouco. Então continua a semear no terreno do outro e Deus vai te abençoar. É isso que eu Exatamente. digo. Ao mesmo tempo, a semeadura ela vai existir independente. Sim, sim. Se ela semear, o problema da sociedade atual é esta. É por isso que a vitamina não é necessária. As pessoas querem semear o nada e colher qualquer coisa Muita gente diz, de estou toda a gente. sozinha, ninguém me visita, ninguém me telefona. O que é que semeaste lá atrás? Pois é. Não, você tá a visitar alguém? Quando é a última vez que você também visitou alguém? Certo. Só que o problema é que elas nesse momento, devido às redes sociais e outras coisas, as Perdem-se. pessoas estão completamente perdidas no senso comum do que é o viver, não o sobreviver. Que nós somos co-participantes dessa realidade de existir. Todos nós dependemos uns dos outros. Não pode estar simplesmente envolvido ou isolado num perfil social onde só quero pertencer a um nível. Errado. Vai ter problemas psicológicos, inclusive, porque vai entender que todos nós dependemos uns dos outros. Independente da classe social, acadêmica, É verdade. e seja lá a diferença que há entre nós, é importante que todos nós, nos fins dos nossos dias, somos todos iguais. Seja a nossa cor de pele, seja a nossa cor dos olhos, a cultura, o país, todos nós vamos pertencer ao mesmo sítio. No outro dia, pode parecer que não tem nada a ver, mas Sim. eu gosto muito de refletir sobre coisas, eu sempre gostei de filosofar. No outro dia estava a pensar, conheço gente muito rica e conheço gente muito pobre. Sim. Mas todos eles dependem da EMAR, por exemplo, em Portimão. É sobre isso que eu estou a falar. Canalização, seja rico ou pobre. Se faltar a água, vai faltar para os Para dois. todos. A não Exato. ser que tenha lá o mês, a gente sabe que também existe. Mas é por aí, Pois. nós precisamos uns dos outros. Sim. E essa vivência, vou dizer, dessa causa, essa causa ela tem que existir não a pensar no que eu posso ganhar com isso. Quando nós deixamos de pensar em nós próprios, nós vamos ver que há um mundo, um universo de possibilidades, não só de cunho de fórum psicológico, mas social e também naquela espiritualidade, que vão nos ajudar a enxergar as nossas próprias dificuldades em perspectivas diferentes, que vão, na realidade, criar-nos caminhos, vão criar-nos atalhos, vão criar-nos possibilidades de imaginar. Afinal de contas, essa dificuldade pode ajudar-me a vencer isso. Ou a dificuldade do outro, se eu aprender e estiver sensível à necessidade dos outros, nós podemos obter lições valiosíssimas para superarmos as nossas próprias dificuldades. Por isso que eu vou chamar isso aqui de homeostase, é esse estado de poder estarmos equilibrados. Esse equilíbrio ele começa aqui. A partir do momento que eu tenho uma causa, que a causa é maior do que eu próprio, que a minha casa e que os meus próprios objetivos. O mundo não gira em torno de mim. Pelo contrário, todos nós dependemos uns dos outros. E no mundo de excessos, o que é que diríamos aqui aos nossos ouvintes? Estímulos digitais, sejam eles vindos das redes sociais, notificações no nosso telefone, excessos de informação. Somos bombardeados diariamente com imensas notícias e tudo isso vai impactar a nossa saúde mental. Sei que também fala um pouco disso aqui no seu livro. O que é que diria que podemos começar por fazer para travar aqui estes excessos? Aqui, deixe-me definir esses excessos, naquilo que consiste as redes sociais. Eu até coloquei aqui, porque eu gosto muito de esquemas. Eu coloquei aqui um esquema com 3 palavrinhas, que no final vai dar have. Todos os estímulos que há nas redes sociais têm 3 objetivos. Reconhecimento, é o primeiro deles. Aprovação e visibilidade. Todos, de alguma forma, que publicam, tem aqueles que querem trazer, lógico, uma causa, cativar outros por uma causa. Ajudar outras pessoas. Não estou a generalizar, sim. mas o problema ali existe quando estão em busca, onde há uma perseguição obsessiva do reconhecimento, dessa aprovação e dessa visibilidade. Porque o conteúdo é tão vasto, a cada segundo publica alguém.
Só que as pessoas deixam de viver no mundo da realidade para o virtual, em busca de saciar um público que nós nem sabemos, nem temos garantia de que aquilo está a ser consumido ou não. Sim. E que é real, porque as pessoas mentem tanto e manipulam. Sabe qual a grande problemática naquilo que vem coincidir com a prática psicológica? É que as pessoas vivem com obsessão de que esse mundo é verdadeiro. Pois. As pessoas vão jogar dinheiro pela janela, fazem arder uma Lamborghini, ou outros programas que nós vemos na televisão, que não vou mencionar aqui, mas que as pessoas pegam dinheiro e jogam de helicóptero, como se o dinheiro fosse aquilo. Mas não exibem, né, nesse mundo digital, não exibem o esforço, não exibem como é que o processo que foi desenvolvido. E nós não podemos viver das projeções digitais elaboradas num software de computador, numa edição favorável. Viver muito da aparência. Há muita gente que posta muita coisa. Quando se vê na realidade, se calhar nem tem casa própria, não tem carro próprio. Exatamente. Mas vivem melhor do que nós, assim, viagens, e jantares, almoços. Eu sou muito terra a terra. Eu aqui até tento controlar, porque eu não consigo pensar viver de aparência. Pois, aqui o excesso, ele não está no que é consumido, deixa eu deixar claro. Mas o excesso está na problemática que consiste biofísio, psico, social na vida do sujeito. Porque são inúmeros estímulos, inúmeros meios de comunicação que confundem o nosso sistema, na qual criam uma expectativa no sujeito que visualiza, que consome ou que está a ser exposto a isto, que no fim vai trazer prejuízos, na qual não é apresentado, quando produz esses conteúdos, uma solução. Porque o que acontece nesses excessos? Há pessoas que passam horas, pessoas que perdem emprego, pessoas que acabam com a conta, com a herança por causa de opções e de coisas que dizem ali de publicidade. Há pessoas que terminam estragam o casamento por consumo excessivo de pornografia, de coisas que são ditas ali, o importante é ser feliz e que se exploda todo o resto. Né? Conteúdos que são criados de forma generalizadas, que no fundo há uma mensagem por trás e ideologias que muitas vezes o sujeito não está pronto para receber aquele tipo de informação. Por isso esse excesso. E eu trato isso no livro exatamente por isso, porque eu quero que as pessoas ganhem consciência de que há um enorme universo de possibilidades que nós não estamos a enxergar, estamos todos ali a consumir coisas de forma frenética, como se o mundo acabasse amanhã e não houvesse nada, mais nada. E digamos que estes meios digitais e as redes sociais são o paraíso para os narcisistas. Aí que está. Né? Sejam eles religiosos, é porque eu falo no meu livro também sobre isso, narcisista religioso. Foi o meu caso, o primeiro caso que eu tive. Depois nós começamos a achar que aquilo é tudo normal, vamos atrair o mesmo padrão, não é? Nós, mais à frente, se não nos curamos, vamos repetir novamente todo esse ciclo. E o que é que o André tem a dizer sobre estes excessos também e como controlarmos este tipo de pessoas? Nós não podemos fazer nada porque as redes estão abertas para todos. Sim. Né? Mas a nós, como é que nós nos podemos... Porque eu tive um caso de uma... Não é paciente, é um testemunho, um relato de uma mulher que conheceu online, no Instagram. Ela era stalkeada quase todos os dias durante 1 mês, 2 meses. Certo. E a pessoa começou a achar estranho, mas porquê? É uma pessoa mais nova, isto e aquilo. Deixou-se cair, levou-se, marcou o primeiro encontro, conheceu a pessoa. Quando veio a descobrir, pensava que era uma pessoa normal, não, estava perante um psicopata. Ele tinha atitudes muito estranhas, não só fazia gaslighting, stalking, isto tudo, acho que a moça foi durante uns 2 meses, não foi mais do que isso, foi o suficiente para acabar numa depressão, porque ele deu o descarte e desapareceu assim do nada. Portanto, dizia que era a pessoa mais, porque és encantador, és isto e aquilo, e a pessoa se calhar estava numa fase menos boa. E é isto que eu digo às minhas ouvintes também, e as pessoas fazem acompanhamento comigo,
para tomarem cuidado, porque o que nós vemos não é a realidade, eles só postam o que querem. Exatamente. É a mesma coisa que o Tinder. Dizem que não são casados ou que não têm filhos e na realidade Realidade. é tudo o contrário. Eu tenho amigas e pessoas que já se relacionaram pelo Tinder e é assim, se estão lá, o que é que eles esperam? Pois Se é. elas buscam esse tipo de energia, vão atrair esse tipo de pessoa. Sem dúvida nenhuma. Embora esse tipo de pessoas é genuíno, diria que é genuíno até a busca de um amor. Eu vou colocar assim. Sim, sim. Porque é um tema muito complexo, né, e multidisciplinar, mas eu vou colocar aqui de forma simples para que os ouvintes possam compreender o meu ponto de vista, né, e naquilo que eu também venho dizer aqui. Que as pessoas querem amor, toda a gente quer ser amado. Isso é de fato. Eu sei que você quer ser amado, mas há situações de que o narcisista ele não está à procura do teu amor, ele está à procura de mais uma pessoa para o seu fã-clube. Olha, dá até um bom spot esse. Então, as pessoas acreditam que está a ser amada, né? Só que na realidade aquilo é fruto de manipulação e outros fatores. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Porque eu trouxe aqui 7 coisas que a pessoa pode fazer, 7 frases que um narcisista odeia. Porque eu quero ser extremo. Temos que gravar, esta tem que ficar bem... Eu vou deixar aqui no fim. Mas deixa-me concluir isso, que na realidade quando o narcisista ele está muito ativo, não é só simplesmente porque ele está sendo munido de informações, mas também porque nós vivemos numa cultura narcisista. Eu quero pontuar isso, porque nós estamos a achar que a problemática é um sujeito. Não, a problemática é o sistema que nós estamos a existir. Que alimenta o ego. Exatamente. Uma das coisas é que é importante nós dizermos aqui que o narcisista ele não suporta o não. E essa é a primeira frase que eu quero deixar aqui para aquelas pessoas que estão a sofrer com relação a isso. Você pode dizer não, é por isso, vitamina. Não. Estamos aqui. Eu acho que é uma das primeiras coisas, baseado naquilo que eu quero deixar aqui, já a segunda vez que eu pontuo aqui, você precisa identificar, você precisa mensurar e você precisa verificar o que é real e o que é imaginário. Dentro disso, a segunda coisa que o narcisista odeia é quando a pessoa diz, não estou disponível para isso. É importante que a pessoa diga, eu não quero estar envolvido com isso. Não vou disponibilizar-me para fazer isso. Terceira... E é difícil se a pessoa é dependente emocional ou codependente. Então, é por isso que eu quero aqui dar estratégias. Mas se a pessoa quiser mais além, pode marcar uma consulta. É isso aí. Que nós temos muito gosto, eu consigo também, para ajudarmos nisso. A terceira coisa é não me sinto confortável. Por que eu estou a falar que essas frases são importantes? Porque a vítima precisa verbalizar. Certo. Um dos fatores do criador do universo e na qual na psicologia nós descobrimos se existe uma patologia numa criança no neurodesenvolvimento é a linguagem. O ser humano tem algo complexo e extraordinário que é a linguagem. E a linguagem ela existe com esse propósito, para verbalizarmos os nossos sentimentos e emoções. As pessoas não sabem dizer não a nada. Pois é. Né? Mas pronto. A quarta frase. A pessoa precisa dizer, não tenho tempo para isso. Tem coisas mais importantes. Hoje eu não quero discutir sobre isso. Não tenho tempo para isso porque nós já discutimos acerca disso. Verbalizar isto. Quinta coisa. Que aí entra uma coisa que eu venho dizer aqui do problema do excesso de compras na internet. Eu vi. Do uso do cartão de crédito. O narcisista, ele nunca vai dizer que a culpa é dele, que ele gastou demais, é sempre o outro. A culpa é sempre o outro, nunca dele. Então, você precisa dizer, eu não posso pagar por isso. Nos sentidos materiais e também nos sentidos de bens emocionais que a pessoa venha, de alguma forma, afetar. Né? A pessoa é vítima disso. Eu não vou pagar por isso. Se você mentiu, eu não vou pagar por isso. Se você não quis ser sincero, eu não vou pagar por isso. É importante verbalizar isso. E sermos bastante assertivos com eles. Exatamente. Mas gosta dessa... Tá ajudar ou não? É ótimo. Ok. A sexta frase, penúltima. Eu não tenho capacidade para assumir isso.
A pessoa Vai precisa... deixar o outro assim. Exatamente. Porque qual a problemática do narcisista? Ele vai se projetar na vítima. Então, por exemplo, como é que é projetar-se na vítima? O narcisista vai dizer, você está me traindo. Provavelmente quem está a trair-te é ele. Com certeza, tem muitos casos desses. Foi você que gastou além do que devíamos. Então, com certeza, é o narcisista que gastou demais. E assim vai. Uhum. Então, é por isso que é importante dizer, eu não tenho capacidade para assumir isso. Não vou assumir isso. Está fora dos meus limites. Você pode pensar o que for acerca disso. Eu sei quem eu sou, eu tenho a minha verdade e não vou pagar por Mas isso. eles o que fazem, vão puni-las com o tratamento de silêncio. Então, agora vem a 7ª pergunta. Aí que é a chave importante. Isso não funciona assim. Porque é importante que a vítima demonstre a percepção que ela tem acerca deste assunto. Você vai ficar em silêncio, mas isso não funciona assim. Cedo ou tarde vamos ter que falar. Amanhã preciso falar contigo. Mas eles não gostam de confronto. Pois é, mas aí que eu quero dizer, por que eu estou a dizer isso? Porque na minha estética, né, cognitiva comportamental para esse tipo de caso, só existe uma solução: o confronto. Uau! Só existe uma solução para a cura da vítima do narcisista: o confronto. Não existe outro. Agora, quais são as estratégias, as ferramentas para você confrontar? Se você quiser saber, depois você marca uma consulta. É isso mesmo. Mesmo porque as pessoas precisam de sair desses padrões tóxicos. Pois é. E sozinhos é muito difícil, é impossível. Pois é. Precisam de ajuda. E nós, psicólogos, há outros meios também que é preciso depois demonstrar que há uma enorme quantidade de informação, aí que eu quero voltar a falar da vitamina não, cuidado com as coisas que as pessoas dizem na internet sem fundamentação científica. Claro. Por favor, não fique só ouvindo coisas que você não tem referência de uma pessoa técnica preparada, que estudou para isso, para praticar qualquer coisa. Por favor, não façam isso, porque é muito mais difícil o nosso trabalho da psicologia pegar uma pessoa que já... Quantos psicólogos você já foi? Já fui em 5. Bom, então se calhar o problema não é os psicólogos. Não é o psicólogo. É o paciente que não quer fazer as suas tarefas diárias. Exatamente. Portanto, e as pessoas estão muito vulneráveis. Eu entendo a vulnerabilidade da procura, da busca de poder ter respostas. Mas eu venho dizer, identifica, mensura e verifica em termos de realidade versus imaginário, antes de começar qualquer coisa. E as ferramentas para você aplicar no seu cotidiano, verifique se tem fundamentação científica. Claro. Aqui dentro da neurociência estuda-se muito a questão da dopamina que é gerada nesse relacionamento com o narcisista, quando há o love bombing, né? As pessoas são muito bombardeadas com vários incentivos, é presença, é tempo, às vezes são presentes, dinheiro, e depois tira-lhes tudo. Eu penso que a sensação é semelhante, também já passei pelo descarte, que é muito semelhante a quando se tira, nunca tomei drogas, mas deve ser semelhante a uma droga, não é? Sim. Cocaína ou outra coisa do género. Na realidade, esses sentimentos e também os fatores biológicos que a vítima, certamente vítima do narcisismo, né, sente, primeiro vem um neurotransmissor chamado adrenalina e depois a noradrenalina, que vão produzir um cortisol. E o cortisol é altamente tóxico para o nosso corpo, né? Para alguns fatores, né? Lógico que o cortisol é importante para diabetes, etc. Mas as sensações físicas que ela vai ter é fruto do cortisol na corrente sanguínea. Portanto, nesse momento de regulação, se for um caso muito drástico, a pessoa só buscando ajuda. Claro. Mas é importante também a pessoa ter alguns mecanismos de coping. Por isso a importância da espiritualidade. Né? No caso dos cristãos, orar, pedir a Deus ajuda e depois volto de novo para o ciclo da identificar um mecanismo que possa trazer tranquilidade, mensurar isso, se é favorável ou não, e depois verificar se as mudanças estão ser reais ou são imaginárias. Então,
para não distinguir, para não desenvolver muitas coisas aqui nesse podcast. Sim. Claro que o psiquiatra vai, através da medicação, Não, o psiquiatra controlar. é farmacológico, não há hipótese. Quando vai ao psiquiatra, farmacologia é 100% garantido. Mas depois, enquanto psicólogos, o que se tenta é baixar as quantidades para que a pessoa viva depois de forma saudável e sem esse tipo de Exatamente. medicação. Na psicologia, que nós vamos, o nosso limite será em estratégias de coping, e de respiração e outras técnicas, mas os psicólogos não trabalham com a farmacologia. Sim. Não... O que acontece muito às mulheres com quem eu converso é que deixam de conseguir dormir. Por causa desse cortisol, precisamente. Precisamente porque o cortisol vai liberar justamente aquele mecanismo que é do sistema nervoso autônomo, que é do sujeito fazer 3 coisas. Ou ele freeze, ou ele fight, ou ele flight. Então, ou ele se congela, ou ele luta, ou ele foge. Tem a ver com medo também, não é? Tem o medo, o medo vai gerar isso, né? Que vem da ansiedade boa, né? A ansiedade boa de poder mecanismos acionar para lutar, para fazer as 3 coisas. E o cortisol, só que o excesso de cortisol vai deixar o sujeito nesse estado de alerta. Por isso o problema dos excessos também das chamadas, de ver o telemóvel à noite, aqueles blips das chamadas, notificações, o dia todo, porque deixa o corpo em alerta constante. O nosso corpo não foi feito para isso. Por isso, cuidado dos excessos. Mas isso eu trato no livro. Mas voltando para os neurotransmissores, né, e o estado de alerta. Portanto, a pessoa que sofre narcisismo, ela está em pleno alerta, porque ela não sabe o que vai acontecer. Pisa em ovos. Pisa em ovos todos os dias. Mas eu quero dizer, com esperança, que ainda há possibilidade de você abraçar uma causa para sair disto. Não desista. Não acredite que você não tem poder, não consegue a solução. Porque Nem que seja para si, porque mudar o outro nós não temos capacidade de o fazer. Sim. Mas a nós mesmos, de melhorar, já pessoas dizem, tu é que precisas de terapia. Realmente é verdade. Pois. Porque se nós tivermos controle sobre nós mesmos, nós vamos conseguir ser mais felizes. Pois, eu acredito que eu teria terapia sempre que precisasse, né? Que eu acho que é sábio. Entretanto, é importante que o sujeito saiba que ele é um indivíduo, que ele é capaz e que nesta vida não é sobreviver, é viver. E com ajuda, com a instrução correta, com fundamento científico, já há inúmeros casos de pessoas que conseguiram vencer e não mudar o outro, mudou a si próprio, né? Lógico que no nosso caso, eu não quero deixar de referir que com a ajuda de Deus fica muito mais fácil. Com certeza. Espero que tenhamos deixado aqui algumas dicas, algumas pistas e tenhamos incentivado as pessoas a fazer terapia, porque é essencial. Nos dias que correm, nós temos demasiada informação, não é? E que leva à ansiedade, e a ansiedade muitas vezes não tratada leva à depressão, etc. E mesmo no âmbito deste trabalho que faço aqui sobre o narcisismo, também traz conteúdo de grande valor. Não percam o nosso podcast que vai sair em breve e adquiram o livro que está disponível nas livrarias aqui em Portugal. FNAC, Bertrand, todas as grandes livrarias. Aqui. E com o autor também. Se quiserem marcar uma consulta, onde é que podem? Podem procurar em neuropsicologiaonline.com ou pode ir aqui através da Eunice. Ou do Instagram também. Ou do Instagram, que é Dr. André Mendes. André tem que ser Andrew Mendes, porque ele já tinha outros Andrés, então fica dr.andrew Mendes no Instagram. Ok. Muito obrigada, André, pela sua presença aqui connosco. É uma honra para mim. Obrigado. E o prazer foi todo meu e Deus abençoe. Igualmente. Obrigado. Obrigada.